E vamos agora já chamando o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia quem nos acompanha. A gente já vai pegar o gancho aí da reportagem da Gabriela Moncal, né, do Brasil de Fato, falando da importância, né, dos indígenas no Brasil. E a gente já coloca a notícia aqui que a Amazônia, em 3 anos, teve devastação, né? Quase dobrou em unidades de conservação e também em terras indígenas. Vou apresentar aqui alguns números e eu queria seu comentário, Wagner. Aqui dentro das unidades de conservação da Amazônia, os alertas de desmatamento nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro cobriram uma área de 1.235 quilômetros quadrados, 77% maior do que os 3 anos anteriores, que foi de 700 quilômetros quadrados, de acordo com os dados do DETER, do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já nas terras indígenas, a situação é gravíssima, com perda aí de vegetação subindo de cerca de 730 quilômetros quadrados para 1.370 quilômetros quadrados no mesmo período, um aumento de 88%. Wagner, qual que é o impacto, né, dessas perdas? E vamos aí levantando aí os motivos porque a gente vive essa atual situação. Marilu, entre os impactos, o principal deles, me parece, sem dúvida a ameaça aos povos originários. Nós estamos diante de uma situação gravíssima de desrespeito à Constituição brasileira, que reconhece o direito dos povos originários às suas terras, um processo que muitos já estão chamando de genocídio, né, porque se trata, na verdade, de tentar eliminar formas alternativas à nossa organização social, né, e de desrespeito, claramente, né, aos povos originários. Inclusive, isso gerando aí manifestações internacionais, gerando denúncias junto a fóruns multilaterais, da ONU, inclusive, entre outras instâncias, né. Além disso, os serviços ambientais ecossistêmicos, né, que os povos originários oferecem para toda a sociedade brasileira e também para o planeta, eu diria, porque, de certa forma, conseguem manter a floresta em pé, ou seja, conseguem manter os gases de efeito de estufa acumulados, né, retidos na mata, esses serviços também deixam de ser oferecidos, né? Quando você tem o desmatamento nas áreas das terras indígenas e também das unidades de conservação, a gente passa a ter, na verdade, a diminuição da capacidade de chuva, porque vários estudos já mostram que a chuva da Amazônia, em grande parte dela, ocorre a partir de processos que ocorrem localmente, né? Que depois esse excedente de chuva, aquilo que não é absorvido pela floresta, de certa maneira acaba sendo transportado para outras áreas, inclusive até o sul e sudeste. Então essa é uma segunda consequência também bastante grave. E uma terceira, como eu dizia há pouco, é na escala internacional. A gente passa a ter, na verdade, a Amazônia se tornando um grande foco de emissão de gás de efeito de estufa, especialmente pelo desmatamento, né, que depois a gente sabe que, infelizmente, quando essa madeira ela é cortada, retirada, depois grande parte, inclusive, é queimado, né, todo o solo, etc., para chegar à condição de cultivo ou transformar em pasto. Então, são 3 impactos bastante sérios, né? O genocídio contra povos originários, depois você tem aí a perda de serviços ambientais para o próprio Brasil, afeta a agricultura no sul-sudeste, por exemplo, e também temos aí a emissão de gás de efeito de estufa. E tudo isso, Marilu, porque a gente não tem, infelizmente, né, fiscalização do atual governo, há, de certa maneira, um processo de deixa como está para ver como é que fica, né? Ou seja, não se faz, se faz vistas gordas, né, o que está acontecendo, as denúncias continuam ocorrendo, o INPE continua recebendo os alertas de desmatamento, o INPE comunica, segundo os técnicos informam, inclusive, né, todo o aparato de fiscalização do governo federal e esse aparato não está sendo acionado da forma como deveria ser, né? E quando é acionado e a multa ocorre, tem todo um processo agora de discussão coletiva da multa, se a multa vai ser aplicada ou não vai ser aplicada, etc., uma audiência que teria que ser realizada com o infrator para ver se isso vai ocorrer. O resultado é que as multas caíram enormemente em quantidade, né, e também em valor, o que mostra, do meu ponto de vista, né, numa palavra que se usa também, a prevaricação de quem está ocupando as funções públicas, né, porque não está tomando as ações necessárias que se espera, né, de um agente público, político, evidentemente, que está ocupando uma posição de comando, né, de destaque na coordenação, por exemplo, de fiscalização, monitoramento de terras indígenas, monitoramento de unidades de conservação. Então, tem um conjunto de fatores, Manu, que leva a essa situação muito preocupante, né, porque nós estamos aí tendo perdas importantíssimas, né, ameaça a povos originários
e prejuízos para a sociedade brasileira como um todo. Falando aí dessa questão ainda, né, dos povos originários, Wagner, a gente tem um dado aqui impressionante, né, que de 2010 a 2020, os trechos ocupados pelo garimpo, né, por atividade legal dentro desses territórios, se multiplicaram por 5. Quer dizer, realmente é alarmante. E, por um outro lado, temos um dado também bastante interessante aqui agora, do projeto também MAP Biomas, né? Onde somente 1,6% de todo o desmate dos últimos 30 anos ocorreu nos territórios indígenas. Então, ao mesmo tempo em que o garimpo destrói, a gente vê essa resistência, né, do povo indígena tentando salvar a mata nossa, né, as nossas florestas, né, Wagner? Marilu, o dado do garimpo que você trouxe, ele é muito importante. Eu até não enumerei na nossa primeira etapa de conversa aqui, mas ele é fundamental, né? Nós sabemos que o garimpo ele tem hoje uma presença muito agressiva, né? Muito aguda, e ao mesmo tempo com um grande impacto ambiental, porque infelizmente parte dessa mineração, além de ser ilegal, ela também utiliza o mercúrio, né? Que é uma substância que tem uma enorme durabilidade, digamos assim, né? A vida útil dele é muito longa e isso acaba, de certa maneira, penetrando nos igarapés, enfim, nos corpos d'água, isso depois chega aos peixes, o peixe depois é consumido pelos povos originários, ou seja, pela população ribeirinha. Alguns chegam até a ser consumidos em centros urbanos de maior porte na Amazônia, chega até Manaus, enfim, Santarém, Belém. Isso tem um problema de saúde pública muito sério, né, que a população está ingerindo aí peixe contaminado sem saber, inclusive, da presença dessas substâncias, né? Então, é de fato também uma atuação muito agressiva e que hoje a gente fica claro, né? Nós tivemos uma reunião essa semana da cúpula militar apresentando um plano para a Amazônia, onde eles, até 2030, pretendem claramente integrar novamente a Amazônia na visão clássica que os militares tinham na época da ditadura, né? Agora ficou bem objetivo, Luiz, tem um plano, né, de efetivamente levar a mineração como um dos eixos centrais de integração da Amazônia ao território brasileiro, na visão deles. Quando, na verdade, do ponto de vista, essa é uma visão bastante, eu diria, desprovida de base científica contemporânea, né? Extemporânea aos processos atuais de disputa por recursos naturais, absolutamente incompatível quando você pensa em economia verde e economia sustentável, e principalmente sem aproveitar aquilo que a Amazônia tem de mais importante, que é justamente essa combinação da sociodiversidade com as reservas de informação genética que a biotecnologia pode apropriar-se muito bem e gerar, aí sim, inovação tecnológica, né? Não apostar nesse modelo atrasado, antigo, de simplesmente tirar o que a natureza oferece como herança. Nós temos, na verdade, hoje, o grande desafio é produzir novos materiais, produzir novos alimentos, produzir novos fármacos, enfim, a partir daquilo que é possível ser reproduzido de maneira sustentável por meio da manipulação de informação genética. E essa visão, infelizmente, os militares não têm. E Wagner, vamos falar agora da Amazônia Legal. Para quem não sabe, né, a Amazônia Legal é composta aí por 9 estados: Mato Grosso, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Só que tem um projeto, né, que está propondo a retirada do estado do Mato Grosso da Amazônia Legal, né? Eu queria que você falasse sobre também esse assunto. Enfim, o que está em jogo aí com essa retirada do Mato Grosso da Amazônia Legal? O que tem por trás aí? Essa é uma questão muito importante, né, que diz respeito a uma política territorial. A Amazônia Legal foi definida como uma política territorial na medida em que ela delimitou uma faixa. Eu peço desculpa, eu estou um pouco rouco, eu dei aula ontem até, desculpa, por volta de 11 da noite, enfim, então ainda estou no pós-aula. Mas, de qualquer modo... Está tranquilo, vai, dá para entender dando para ouvir, então tá bom. Essa política territorial que foi criada, né, na verdade, ela delimitou uma faixa bastante importante do território brasileiro e, ao mesmo tempo, criou uma série de restrições, por exemplo, envolvendo a conservação ambiental. Na Amazônia Legal, as propriedades podem retirar a cobertura original em apenas 20% da área, né? E é isso que, na verdade, afeta os interesses, especialmente no caso do Mato Grosso. Nós temos ali a produção tanto da pecuária, mas também já de soja presente. O que eles querem, ao se auto-excluírem, né? Esse processo está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Na verdade, ampliar justamente a área de desmatamento, né? Porque eles vão estar fora dessa restrição de uma política territorial e, portanto, pretendem
aumentar o desmatamento. Ou seja, aquilo que está ruim pode ficar muito pior, né? Se eles saírem de fato e passarem, imagine você, estado do Mato Grosso, a regular, né, a possibilidade de retirada de material do bioma Amazônia, nós vamos ter, Marilu, na verdade, aí o avanço ainda mais agudo, né, mais grave do desmatamento. E pior de tudo, né, se perde a dimensão do bioma, isso que é importante, né? Nós temos que ter clareza que a Amazônia Legal foi definida como uma política territorial porque ela trabalhou em cima do bioma Amazônia, né? Quer dizer, tudo aquilo que envolve a Amazônia com as suas riquezas em termos de ocorrência vegetal, etc. Não foi nem em cima da bacia amazônica, que seria uma área ainda maior, mas pegar toda a bacia do Rio Amazonas seria um pouco maior. Mas a Amazônia Legal foi definida dessa forma, pensando justamente na salvaguarda do ecossistema, né, do bioma Amazônia e toda essa complexidade de fatores que estão associados à formação de relevo, formação de chuva, né, e tudo isso vai ter uma fisionomia bastante complexa e muito interessante, que é justamente todo o dossel de aves, toda a variação de biodiversidade, etc., que, evidentemente, abriga povos originários, né, que estão lá há séculos e que conseguem manter essa floresta em pé. Esse projeto de lei do Mato Grosso, que está tramitando na Assembleia, ele é, do meu ponto de vista, muito perigoso, muito preocupante, né, porque se isso é aprovado, eles vão poder desmatar ainda mais. Não está em nenhum momento sendo discutido quanto que eles vão regular de desmatamento, né, porque é evidente que eles querem sair para não ter mais essa restrição de uma política territorial que impede que eles avancem no desmatamento. Para você ter uma ideia, em outras áreas, né, você pode desmatar até 80% da área original. Imagine se eles puderem chegar nesse nível, você vai ver uma mudança, né? Eles vão legalizar em primeiro plano o que já está ilegal e principalmente vão estimular ainda mais o desmatamento. Então é muito preocupante, até porque, e aí tem uma questão também geográfica, mas você permite mais um comentário, o Mato Grosso está na borda, né, justamente do ecossistema amazônico. Você tem de um lado um pouco mais ao sul já tem cerrado, enfim, então está inclusive uma posição estratégica em termos da conservação do bioma. Então é muito preocupante, eu acredito que isso deveria ser tema de debate nacional, não poderia ficar restrito simplesmente à Assembleia do Estado do Mato Grosso. Agora, Wagner, você tocou também num ponto importantíssimo, que é a questão das chuvas, né? Quer dizer, esse projeto, né, que eles estão querendo fazer com que o Mato Grosso saia da Amazônia Legal, pode não favorecer, inclusive, a produção agrícola, porque também depende da chuva, não é isso? Vai ter um impacto também no regime de chuvas, né, Wagner? Não há dúvida, Maria Luísa, está sendo dito já há algumas décadas, né, de que, de fato, o professor Salassi mostrou isso claramente já nos anos 80 do século passado, né, um colega da USP, já recentemente falecido, é um agrônomo muito importante, ele mostrou claramente o quanto que essas chuvas, né, da Amazônia, elas começam na Amazônia e elas circulam por outras partes do país, inclusive, né? Inclusive, ele diria mais o seguinte, quer dizer, esse excedente daquilo que é necessário para a própria reprodução do ecossistema que viaja para outros pontos, né? E é esse excedente que é usado na agricultura, inclusive no Mato Grosso. Porque a gente já tem uma faixa desmatada, você não tem mais a chuva ocorrendo localmente, né? Então, você tem razão, é um tiro no pé desmatar, né? Você vai ter, na verdade, a diminuição dos corpos hídricos, a diminuição da pluviosidade que alimenta os corpos hídricos, e no médio prazo você vai estar inviabilizando a prática agrícola, que é o que eles querem fazer lá. Então, é de fato muito pouca ciência, né, e muito mais intuição para domínio de terra. No fundo, o que se quer é isso, né? Se quer dominar a terra, ter a terra como um valor especulativo, imaginando transformar aquela faixa do país em algo como uma região urbanizada, com outro padrão de... Mas tudo isso precisa de água, né? Se você não tiver água, e nós temos ali junto o Cerrado, com duas estações muito bem definidas, né, Maria? Estação seca e estação chuvosa, ou seja, é uma faixa do país onde você tem grande parte do ano ausência de chuva. Se não tivesse a água que vem da Amazônia, você vai ter, de fato, dificuldade de abastecimento. Nada disso é considerado, né? Simplesmente se desmata, se pensa no curto prazo em introduzir o gado e depois a soja, eventualmente em algumas situações já vai até diretamente a soja, e ao mesmo tempo se espera lá na frente especular com a terra, né? Poder vender a terra, comercializar a terra, criar cidades, etc. Um pouco essa visão. E de alguma maneira foi aplicada já. Você tem, de fato, no Mato Grosso, algumas cidades que foram criadas, planejadas, né? E hoje são cidades com certo porte até. Sinop, por exemplo, é uma situação clássica, né? E se espera, então, reproduzir esse modelo, né? E hoje, com o apoio dos militares, ficou muito claro com essa reunião dessa semana, né, que eles têm, de fato, a ideia de retomar a visão que eles tinham da Amazônia lá da década de 70, né, com a ditadura. Passaram mais de 50 anos
e parece que eles não aprenderam nada, né? Com toda a discussão científica, acadêmica, em meio século, eles continuam com a mesma leitura, a mesma interpretação da Amazônia, que me parece absolutamente defasada em termos de debate científico contemporâneo. Fora todo o lucro, né, enfim, que eles têm já com a produção, eles têm também essa coisa da isenção, né, benefício aí de imposto de renda, de pessoa jurídica, estou lendo aqui, que o benefício chega a 75% para quem está ali nos estados da Amazônia Legal. Quer dizer, já são demais beneficiados, né, Wagner, em relação a toda essa legislação existente no Brasil, né? Sem dúvida, Lu. E tem que associar essa questão também à visita de um ilustre, né, ricaço aí, sul-africano, que está prometendo que vai resolver o problema de acesso à internet, né, na Amazônia. Só que será que tem algum interesse por trás disso tudo? E isso tudo não está desconectado, né, Maru? Você vê, numa mesma semana você tem uma reunião dos militares apresentando um projeto de voltar àquela leitura de integração, né, pela produção, especialmente mineração. Você tem o Mato Grosso querendo sair, né? Esse senhor aí, que eu recuso até falar o nome dele, né? Que é dono de um monte de coisa aí, vai comprar o Twitter, etc. Quer dizer, tudo isso está associado. Hoje a Amazônia é de fato um foco importante para o governo, isso está claro, né? Quem achava que não, está evidente que isso faz parte do projeto do governo, que ainda que em final de mandato, que eu espero que fim de mandato inclusive, de fato mostra claramente que está assim interessado na Amazônia, e o projeto que eles têm para a Amazônia é justamente o desmatamento e apostar no modelo atrasado com interesse externo, inclusive, né? Porque você vai dar um monitoramento para um cidadão dessa ordem, não é nem mais para o país, né? É com um indivíduo de uma empresa. Tal é, do ponto de vista, o descaso que eles têm para a Amazônia. E, finalmente, o que eu acredito, né, que é o que está sendo conversado com esse senhor, é o que vai ser repassado de dados para o governo e o que vai ser repassado de dados para ele faturar nessa indústria de dados que a gente tem hoje, por exemplo, né? Então, que tipo de monitoramento esse cidadão vai oferecer? Porque ele falou que vai dar acesso à internet rápida, até aí, né? Mas vai também ajudar no monitoramento. Mas que tipo de monitoramento ele vai promover? Nós já temos instituições de qualidade fazendo esse monitoramento, né? Com os alertas, inclusive. Então, de fato, é um conjunto, Marilu, que mostra claramente que, novamente, estamos diante da ameaça da internacionalização da Amazônia, o que é mais curioso, porque quem deveria ter a soberania, cuidar da soberania amazônica, que são os militares, né? É muito curioso esses militares de hoje abrindo mão da soberania amazônica de um parte importante do território brasileiro. Eu fico bastante surpreso e lamento profundamente essa visão, do meu ponto de vista, equivocada dos militares brasileiros. Wagner, a gente agradece aqui a sua participação de hoje. A gente volta a se falar semana que vem. Um beijo para você e bom dia. Bom dia, até a próxima. Até a próxima. A gente falou aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.